Fala comigo, estudante. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Essa igreja mostra que ao longo da sua trajetória, não só nesse primeiro contato que nós acabamos de ver, que foi a primeira carta, demonstra uma constância nos frutos que Cristo produzia na vida dela. Mais uma vez, no início, nós vemos Paulo destacando e enaltecendo aqui o amor, a fé e a perseverança daquela igreja, mesmo em meio a tribulações, e isso é muito importante, porque perseverar, aumentar o amor, aumentar a fé, quando tudo está dando certo, quando nós só temos alegrias para compartilhar, é uma coisa. Manter isso em meio à perseguição, à tribulação, é outra bem diferente, mais complexa e mais difícil. Mas essa igreja é elogiada por manter a sua conduta exemplar, se mantendo como um padrão, uma referência para outras igrejas que estavam olhando o exemplo delas. Aqui nós vemos também que as nossas tribulações têm data de validade. Mais uma vez nós voltamos nesse tema. Elas não são eternas, elas vão acabar a partir do momento em que Cristo retornar para nos buscar. O retorno dele marcará o fim de todo tipo de sofrimento para o cristão e o início de todo tipo de sofrimento, castigo, horror para o ímpio. E Paulo faz questão de mencionar isso daqui. Antes de nós terminarmos o vídeo de hoje, eu acho importante nós pensarmos um pouco na nossa defesa da fé, na defesa de alguns assuntos, na nossa apologia. É a expressão que nós temos usado para poder falar de alguns textos que são mal interpretados. E aqui nós temos um assunto. Existe, por aí afora, uma doutrina chamada aniquilacionismo. O que ela prega? As pessoas que acreditam nessa mentira dizem que nós não seremos condenados eternamente. Os que não serão salvos. Os que não serão salvos simplesmente deixarão de existir, serão destruídos por Deus, enquanto os que forem salvos, aí sim, eles vão viver por toda a eternidade. Mas Deus não vai ficar perdendo tempo, castigando e punindo pessoas por toda a eternidade. Essa doutrina é uma mentira criada para confortar corações rebeldes, indiferentes à mensagem do Evangelho. Porque no pior dos cenários, a pessoa pode viver a sua vida aqui na Terra como bem entender, experimentar todo tipo de prazeres, não se preocupar com Deus, e no fim, ela aproveitou como quis e apenas vai deixar de existir. Então está tudo bem. Isso não é tão ruim assim. Essa é uma mentira criada para mascarar a realidade do Evangelho, que prega uma condenação eterna. E um dos textos que é utilizado por as pessoas que defendem esse ponto de vista é esse, que menciona para os ímpios a expressão destruição eterna. Destruição eterna. Só que destruição eterna aqui não pode ser interpretado como se essas pessoas fossem destruídas, aniquiladas eternamente e nunca mais voltassem a existir em um outro cenário, no caso, pensando na eternidade. Esse não é o sentido. E nós vemos isso em várias outras passagens do Novo Testamento que mencionam a continuidade do sofrimento também para o ímpio. Da mesma forma que o salvo vai desfrutar de vida eterna, existe uma condenação eterna aguardando aquele que não se arrepender e não abraçar a obra de Cristo. Então, sempre que talvez alguém comentar, você vê isso na internet, você já sabe. De onde é que vem isso? Um dos textos que essas pessoas utilizam e distorce, olhando para ele de forma isolada e não entendendo aqui essa expressão que Paulo está dizendo, é esse. Nós sabemos com base em outros textos, que nós já passamos, até por sinal, por alguns, e vamos passar por outros, onde fica evidente que o sofrimento também é eterno. Que Deus nos ajude a divulgarmos essa mensagem, alertarmos as pessoas, porque a segunda vinda de Jesus é real e está cada vez mais próxima. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.